Quero chamar a sua atenção para um trecho da fala de Lula no discurso nesta cúpula que ocorre em Bruxelas, na Bélgica. Mais uma vez, o presidente brasileiro defendeu a regulação das redes sociais aqui no Brasil. Vamos acompanhar. É urgente regulamentarmos o uso das plataformas para combater ilícitos cibernéticos e a desinformação. O que é crime na vida real deve ser considerado crime no mundo digital. Aplicativos e plataformas não podem simplesmente abolir as leis trabalhistas pelas quais tantos lutamos. A precarização do trabalho precisa ser revertida. A iniciativa do secretário-geral da ONU sobre integridade da informação e a agenda da Unesco sobre a regulação de plataformas digitais também constitui aportes fundamentais para o debate multilateral sobre governança. Vamos mais uma vez a Brasília. Cláudio Dantas com a gente. Dantas, como avalia essa fala de Lula? Ele quer o que? A chancela de outros países para esse projeto de regular, controlar as redes sociais? Bom, o Lula quer regular a rede social desde o primeiro mandato, né? Quando nem tinha rede social. Ele quer regular a liberdade de expressão, de pensamento de qualquer um. O PT sempre quis regular a imprensa e agora vem com esse discurso de regular plataforma. Olha, a gente sabe que existem excessos que são cometidos através das plataformas. A gente sabe que existem crimes que são cometidos por meio dessas plataformas. Esses crimes, eles são extensão dos crimes que já são cometidos no dia a dia. E o que se faz nas redes sociais é a extensão do que se faz no mundo real. A rede social hoje, ela é um mundo real. Por isso que eu digo que, assim, você resolveria metade, até mais, 70%, 80% dos problemas do que eles chamam de desinformação, de fake news, etc e tal, você resolveria 70%, 80% de uma vez só. Assim, no estalar de dedos, bastava que as redes sociais começassem a cobrar de quem tem o seu perfil a certificação digital desse perfil. Quando você abre uma conta bancária num banco digital ou quando uma corretora, eles te exigem que você mande pelo celular a sua identidade, né? Que você confirme o seu CPF e que você, inclusive, faça uma identificação biométrica ali com o seu rosto. Então, se você adotasse esse tipo de procedimento para identificar cada usuário em plataformas sociais, em aplicativos de mensagem, você acabaria com o anonimato, acabaria com os robôs, acabaria com as estratégias que usam perfis reais, mas que utilizam isso de forma ilegal para promover o assédio online, para promover perseguição, né, para promover crimes, e você inviabilizaria, inclusive, a prática de crimes previstos já, como a pedofilia, né, crimes aí de todo tipo, né? De narcotráfico, incitação à violência. Hoje você entra nas redes sociais, se você quiser lá, coloca lá Comando Vermelho, vai ver uma opção de perfil de gente, de integrantes do Comando Vermelho, inclusive anunciando onde vai ser a próxima atuação deles. Quer dizer, nós temos uma situação em que há, por parte das autoridades, um discurso falacioso. O problema real todos sabem como pode ser resolvido e eles não são resolvidos, e por parte das redes sociais também essa busca aí por paliativos, né? Por paliativos. No final das contas, o risco que se corre é da regulação do conteúdo, e aí o conteúdo, que também já é regulado pelas leis tradicionais, esse é o grande risco de você partir para censura, porque quando você fala assim, autorregulação das redes, as redes, você ameaça as redes com multas pesadíssimas, aí as redes vão começar a derrubar perfil, né? Até de forma antecipada, qualquer perfil, vão tirar engajamento de perfis mais políticos, porque eles não querem problema para eles, não querem tomar multa, não querem problema nenhum, então vão começar a fazer esse tipo de autorregulação, que é simplesmente você apagar, deletar a identidade digital das pessoas. Então, quando eu falo identidade digital, porque é disso que se trata. Hoje o mundo real, ele é digital. Então, não dá mais para se esconder atrás de anonimato.
O anonimato é vedado pela Constituição. A internet não pode mais ser vista com esse olhar romântico de lá de trás. Não, se eu colocar minha cara vão me perseguir. É para colocar a cara mesmo, porque a internet não é para cometer crime. A internet é onde se deve dar, inclusive, os debates sociais. A política foi sequestrada pela internet, a imprensa foi sequestrada pela internet. E aí, não tem jeito. Você precisa que não adianta eu aqui participar de um debate na rede social com um outro perfil que está escondido atrás de um emoji ou de um avatar qualquer e que acaba podendo, inclusive, me xingar, me ofender, dizer que eu estou cometendo crime, qualquer coisa em si, e isso ser, inclusive, utilizado aí com grande engajamento de outros perfis com esse mesmo tipo de comportamento e nada se resolve. Então, esse problema ele deveria ser resolvido de uma maneira simples. Eu já vi que o Orlando Silva já pegou o discurso do Lula, já colocou nas redes sociais para tentar reanimar aquele PL dele das fake news, que é um Frankenstein. Tem questões ali que precisam ser resolvidas, questões de direitos autorais também precisa ser resolvida. O próprio direito autoral do conteúdo jornalístico é produzido com muito custo, né? Com um custo elevadíssimo e que é apropriado também pelas redes sociais. Isso precisa ser, de alguma maneira, debatido, mas não nessa forma, da forma como está sendo feito, onde o problema central ele é absolutamente escanteado. Eu não vejo nenhum parlamentar, nenhum integrante do executivo, nem esses integrantes aí, youtubers e afins que integram esse grupo do governo dedicado a acabar com o discurso do ódio, nenhum deles fala daquilo que é essencial, que é acabar com o anonimato das redes. Por quê? Porque no final das contas eles querem continuar usando o anonimato das redes para os seus interesses político-partidários, para o seu próprio projeto de poder. Você está em Os Pingos nos Is, estamos repercutindo a participação do presidente Lula, agenda internacional na Bélgica, cúpula CELAC União Europeia. Trouxemos há pouco a informação, o trecho da fala do presidente em que ele volta a defender a regulação das mídias sociais no Brasil. O Thiago Pavinato, inclusive, tem um complemento a fazer isso, Pavinato? É algo muito sério isso que o Lula fala, porque ele parte de uma premissa válida para propor uma coisa totalmente absurda. Qual é a premissa válida? Tudo que é crime no mundo real tem que ser crime no mundo virtual. Não há dúvida. O mundo virtual, as redes sociais, elas são projeções de tudo que existe, porque são projeções humanas. O que eu falo no meu Twitter tem o mesmo valor jurídico do que eu falo aqui na frente das câmeras ou do que eu falo numa praça pública. Agora, a questão é, o crime já existe, senhores. Abuso de menor, estupro de vulnerável, que é popularmente conhecido como pedofilia, categoria ao qual se acrescenta a pornografia infantil, por exemplo, já é crime. Para que regular a rede social, meus senhores? Para quê? Para que eu comece a caçar frases e enquadrar pessoas que, no ponto de vista de algum tarado que queira regular a liberdade dentro do governo, possa estimular a prática de pedofilia e, ao mesmo tempo, o que se vê nas ruas é que, caso José Dumont, o ator ex-global, que foi condenado por armazenamento de pornografia infantil e responde a um processo de estupro de criança. Ele foi condenado a 1 ano em regime aberto por bom comportamento e por ser idoso. O bom velhinho que tem um bom comportamento é o bom velhinho que gosta de criança. De que adianta eu fazer uma nova regulação da rede social se o Brasil não dá conta do crime? É óbvio que é crime no mundo real, é crime no mundo virtual, mas o Brasil não resolve os crimes do mundo real e quer resolver no virtual, porque o virtual ele dá uma falsa satisfação de segurança. Esse post aqui ele é misógino, ele pode incentivar os homens a maltratarem as mulheres. Caso Felipe Prior, ex-BBB. Aliás, eu fico me perguntando o que de bom
sai desse néctar. Foi condenado por estupro, condenado a 6 anos e meio, responde em liberdade. Um estuprador responde em liberdade, um pedófilo pega 1 ano em regime aberto, porque é um bom velhinho que gosta de criança. E qualquer coisa que se posta na rede social hoje em dia já dá cana em flagrante. Uma figura canhestra que se inventou no Brasil, ao arrepio do direito, que é o flagrante perpétuo. Publicou, é como se o crime estivesse acontecendo sem parar. Isso não existe, mas existe aqui no Brasil na prática. Para que regular a rede social, meu Deus? Se eu já tenho um código penal recheado de crimes, se eu já tenho um estatuto da criança e do adolescente recheado de medidas de proteção à criança e ao adolescente, num país em que, na rua Oscar Freire, aqui em São Paulo, que é um dos metros quadrados mais caros do Brasil, nós vemos crianças sendo usadas por vagabundos para fazer mendicância com maquininha de Pix, com maquininha de crédito e débito. O que adianta eu falar em regular mídia social se tudo já está regulado e o Brasil não consegue dar conta do que já está regulado? Toda a sanha, toda a vontade que o Lula expressa, na verdade, é com base nessa premissa real de que o que é crime no mundo real tem que ser crime no mundo virtual. É o seguinte: eu vou perseguir aqueles a quem, no meu conceito de democracia relativa, são os fascistas, como ele gosta de dizer, são os genocidas, são os eleitores do Bolsonaro. Aliás, a Procuradoria-Geral da República acaba de aventar a hipótese de analisar todos os perfis de todos os seguidores do Jair Bolsonaro no TikTok, no Instagram e no Twitter. Fazer uma devassa da intimidade dessas pessoas. Por que um Brasil que não consegue dar conta dos crimes pensa que vai melhorar as coisas na vida, no mundo digital? Palavra dói menos que estupro, real. Palavra dói menos que a dor de uma criança, que uma infância despedaçada no mundo real. A gente está vivendo uma inversão louca de valores, uma sanha louca. A gente precisa acordar. O Brasil precisa ter polícia. O Brasil precisa encarcerar estuprador, encarcerar pedófilo e não ficar nesse diz-que-me diz-que, lesque de rede social. Criem vergonha na cara, senhores. Ó, eu vou passar, Dantas, passar para você. Só queria destacar aqui no nosso chat muitas pessoas concordando, dizendo que o nosso arcabouço jurídico já seria o suficiente e várias pessoas também temendo um possível controle estatal da liberdade de expressão. Com você, Dantas. Olha só, o Pavinato citou aí, né, a tentativa de se perseguir os bolsonaristas. Não é só bolsonarista, não, é a direita inteira. O Flávio Dino disse na semana passada no Congresso da UNE que a direita usa as redes sociais para disseminar as suas ideias, que por isso é preciso combater, por isso que é preciso regular. Entendem? Agora, a questão dos crimes, olha, poucos anos atrás, eu estive no núcleo de crimes cibernéticos, investigações de crimes cibernéticos da Polícia Federal. Era ridículo. Era uma sala gigantesca assim, tinham 4 agentes. E o resto tudo lugar vazio. Aí depois eles foram melhorando um pouquinho. Eles só cuidavam praticamente de crimes contra negócio de conta bancária, aquelas, né, esses crimes de violação de contas, etc, tal, desvio, e uma coisa ou outra ali. Aí veio o negócio de hacker, não sei o que, eles aumentaram no ano passado. No início desse ano, transformaram lá esse núcleo em diretoria de combate a crime cibernético. Não existe crime cibernético. O que existe é o crime sendo praticado, o mesmo crime sendo praticado através da tecnologia, caramba. Inclusive, se lava dinheiro, a cobertura, por exemplo, de Polícia Federal, investigações, nós já tivemos diversas investigações que se utilizavam, cada um a seu momento, dos seus artifícios ali, das suas ferramentas, das ferramentas disponíveis. Por exemplo, na época, né, que se popularizou as escutas telefônicas. Então, tinha lá o sistema do Guardião e a Polícia Federal usava para monitorar as escutas telefônicas. Isso acabou.
Por quê? Porque esses aplicativos hoje, criptografados, eles são utilizados à torta direita pelos próprios criminosos. Então a tecnologia vai evoluindo e o crime permanece o mesmo. O combate ao crime é que precisa evoluir. Então não é que você tem que ter uma diretoria de crimes cibernéticos, você tem que capacitar toda a Polícia Federal e todo o sistema de persecução penal a usar a tecnologia para perseguir os criminosos que usam a tecnologia para poder escapar dos crimes. Antigamente se lavava dinheiro como? Através do offshore, dentro do offshore, um sistema de cebola, uma camada dentro da outra. Assim foi, a Lava Jato descobriu, descortinou esse sistema todo através de redes super complexas lá fora. E só conseguiu descobrir isso através das delações. Sabe como é que se lava dinheiro hoje? Através de cripto. Então o sistema, até 2 semanas atrás, a cripto não era nem regulada, o Banco Central aqui deixava correr solto. Então assim, você tem às vezes uma movimentação importantíssima e não tem como pegar, porque o sujeito usa a videoconferência para fazer rapidinho ali, não deixar rastro, e vai depois para a questão, né, do cripto, dessas moedas descentralizadas, NFT e os cambal. Então, é muito simples. É preciso que o Estado pense de forma moderna o combate ao crime e pare de ficar perseguindo as pessoas que criticam o Estado na tentativa de melhorá-lo. Porque o que se quer é a prestação de um serviço melhor. O cidadão que paga o imposto, ele não quer ser roubado na rua, não quer ser assaltado na esquina, não quer ter o filho perdido, né, para o crime ou numa bala perdida. Ele quer viver bem, ele quer viver minimamente, de forma digna. Então, por isso que há tanta crítica à forma, inclusive, de execução das políticas públicas que poderiam estar sendo feitas com tecnologia. E eu tenho certeza que acabar com 90% do desvio que acontece hoje através de corrupção. É isso. O Zé Maria não falou sobre esse tema. Zé, para a gente avançar com isso, só retomando para as pessoas que nos acompanham, analisando a parte do discurso de Lula na Bélgica, em que reforça e pede a regulamentação das redes sociais, porque o presidente disse que o que é crime na vida real deve ser crime no mundo digital, versão refutada pelo Cláudio Dantas e pelo Thiago Pavinato. Zé? É uma realidade. O crime que acontece dentro de um carro é um crime do mesmo jeito, mesmo com a invenção chamada carro, totalmente regulamentada, com carteira de motorista e tal, mas é um crime chamado carro. Eu acho estranho que a esquerda, e principalmente Lula, venha com esse debate agora, porque durante o processo constituinte, eles impediram a possibilidade de um documento único. Morreram de medo de um controle que poderia acontecer. Acostumados ali à clandestinidade, queriam deixar a possibilidade, lá na época, na Constituinte, de clandestinidade, e virou essa bagunça. Você hoje pode tirar várias carteiras de identidade, né? Não pode mais 27, porque alguns estados já estão integrados, mas a maioria não está. Ou seja, essa possibilidade de tirar 20 carteiras de identidade, de carteira de motorista em estado diferente, assim por diante, é o resultado do trabalho da esquerda na Constituinte, que impediu a possibilidade de um registro único por medo exatamente dessa história, o controle que eles estão defendendo agora. Há que se separar, e de uma forma muito clara, o que é a possibilidade de censura que a Constituição não permite, e é muito clara, a Constituição redunda em 4 oportunidades lá falando de censura, de proibindo censura, mas ao mesmo tempo que proíbe a censura, proíbe o anonimato. As Big Tech são responsáveis pelas pessoas que eles cadastram. É preciso um cadastro mínimo. Não estamos falando de internet. A internet é uma coisa. As Big Techs, essas páginas, são empresas que usam a internet. A internet continua livre. Eu acho muito difícil censurar a internet, mas essas páginas que ganham dinheiro, que têm publicidade, que têm faturamento, que têm representante, elas são responsáveis pelas pessoas que elas têm lá cadastradas. Eu não perderia tempo de entrar na justiça contra uma pessoa, entra contra a empresa, entra contra esta empresa que
cadastrou ou deveria cadastrar. Mas aí não precisa todos. de regular, então, não. Há uma exigência. Tem uma condenação natural, dessa semana. O WhatsApp foi condenado essa semana por conta disso. Mas o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo condenou o WhatsApp. Se alguém, na minha opinião, se alguém te detrata nas mídias sociais, você não perca tempo contra a pessoa, vai contra a empresa. Eu né? discordo. Eu discordo. Essa empresa, ela tem que ter responsabilidade sobre esses cadastrados. O nosso ordenamento já impõe. Acabou sujar? Já dá responsabilidade. Ó, isso aqui, ó. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o WhatsApp a indenizar o advogado João Vitor Rossi por danos morais. O aplicativo não suspendeu a conta de um perfil que usava as fotos do advogado para aplicar golpes após o pedido do litigante. Essa decisão é do dia 19 do mês passado, mês anterior, foi publicada recentemente. O WhatsApp entrou com recurso. Como o aplicativo de mensagem não tem representação legal no Brasil, a Justiça Paulista reconheceu responsabilidade do Facebook pelo caso, as duas plataformas. Aí já entra na questão do conglomerado. Já vale as leis empresariais. Tem o conglomerado. Se a empresa não tem representação aqui, mas tem outra, pega o conglomerado, igual a legislação trabalhista. Assim, basta a boa vontade de querer combater o crime, porque lei tem de monte. A gente pode pegar tudo com relação a tudo. Se a rede social não colabora. Né? Pavinato, é uma aberração total uma empresa operar no Brasil, faturar no Brasil e não ter representação no Brasil. Isso para mim é uma aberração do tamanho do mundo. Não, exato. Mas quanto a isso, o Brasil é fácil de você resolver. Para você operar no Brasil, para você ter lucro no Brasil, obter tráfico de dados no Brasil, você precisa ter um representante. Isso é o de menos. Isso não é regular a rede social. Isso é uma regulação comercial. Agora, se não tem, a gente vai condenando. Se não tem, a justiça já tem lei suficiente para derrubar a plataforma no Brasil. Que isso já foi feito. E se já foi feito, é que dá para fazer. E se já foi feito, é porque não precisa de regulação. É porque o nosso ordenamento jurídico já é bastante suficiente. O que mostra que quando o Lula fala, não é preocupado com crime. Quando o Flávio Dino fala, não está preocupado com crime. Eles querem fazer perseguição, tão somente perseguir. Eles querem ter mais meios de perseguir adversários. Só para fechar o assunto, Dantas, um minutinho, por favor. O raciocínio deles é tão simplório que basta você ter um pouquinho de atenção. O Orlando Silva vai lá e coloca no Twitter uma matéria da Polícia Civil prendendo lá os criminosos que estavam usando aquela plataforma Discord para cometer crime de pedofilia e abuso infantil. Aí ele coloca lá, tá vendo aí como é que precisa regular as plataformas? Aí eu me pergunto, mas a Polícia Civil já não prendeu os caras? Já não investigaram, já não teve a ordem judicial? Se eles prenderam, identificaram os criminosos e prenderam os criminosos, é porque eles têm recursos para fazer isso. E o crime está sendo combatido. Então, assim, não há justificativa que mantenha de pé essa lógica infernal, é uma lógica autoritária dessa gente que quer calar, no final das contas, os opositores, calar os críticos, que é para quê? Para dominar. Isso aí é projeto de poder, mais nada. É isso, e várias pessoas levantam a possibilidade no chat, que o objetivo seria para além do controle de crimes, que teria sim um objetivo político, já que a direita, segundo algumas pessoas, seria mais adepta às redes sociais.